Um conselho muito importante, muito comum que é transmitido aos alunos em relação a problemas envolvendo conjuntos é, sempre que possível, começar a resolver o problema pela interseção. Aí que tá. E se a gente não souber o número de elementos da interseção de 2 ou de 3 conjuntos? O que a gente faz? Escolher essa questão para a gente discutir isso. Vamos lá. A questão fala de uma pesquisa que foi feita com um grupo de pessoas que frequentam pelo menos uma das 3 livrarias A, B e C. Foram obtidos os seguintes dados. Das 90 pessoas que frequentavam a livraria A, 28 não frequentavam as demais. Das 84 que frequentavam a livraria B, 26 não frequentavam as demais. E na livraria C, de 86 pessoas, 24 não frequentam as demais. Sabe-se também que 8 é o número de pessoas que frequentam as 3 livrarias. Com base nisso, a gente tem que descobrir o número de pessoas que frequentam apenas uma das livrarias na letra A, o número de pessoas que frequentam pelo menos 2 livrarias na letra B e o total de pessoas ouvidas na pesquisa, o número de pessoas que foi consultado na questão C. Pois bem, a ideia é, primeiro, recorrer ao dispositivo gráfico do diagrama de Venn. E eu vou utilizar nesse diagrama de Venn 3 conjuntos, um para cada livraria. A gente tem essa figura aqui, ó. A gente vai deixar um espaço para quem frequenta a livraria A, vai deixar um outro espaço para quem frequenta a livraria B e um último para quem frequenta a livraria C. E a gente vai começar a preencher pelo número de elementos da interseção dos 3 conjuntos, quer dizer, quantos que frequentam as 3 livrarias. Isso foi dado e é igual a 8. Vou indicar aqui no meio. Agora a gente vai usar uma informação que foi dada lá no enunciado, que é a seguinte. De 90 pessoas que frequentam a livraria A, de 90 elementos do conjunto A, 28 não frequentam as demais, quer dizer, não frequentam nem B nem C. Essa informação aí nos faz concluir que 28 é o número de pessoas que frequentam apenas a livraria A. Da mesma forma, das 84 pessoas de B e 26 que não frequentam as demais, eu posso anotar que 26 é o número de elementos específicos ao conjunto B. E de forma similar, 24 é o número de elementos que frequentam a livraria C. Pois bem, na letra A, pediu para a gente identificar quantas são as pessoas que frequentam a apenas uma livraria. Se frequenta apenas uma livraria, pode ser que frequente apenas a livraria A, ou apenas a livraria B, ou apenas a livraria C. Então, para a gente descobrir a resposta, a gente vai somar esses 3 valores aí, ó. 28 que frequentam apenas A, mais 26 que frequentam apenas B, mais 24 que frequentam apenas C. Resultado disso, 26 com 24 é 50, 50 com 28, total 78 pessoas. Então, são 78 pessoas que frequentam apenas uma das 3 livrarias. Para a letra B, para a gente descobrir quantas pessoas frequentam pelo menos 2 livrarias, a gente precisa de quem frequenta 2 livrarias e quem frequenta 3 livrarias. 8 é o número de pessoas que frequentam as 3 livrarias. Só que a gente não sabe quantas são as pessoas que frequentam apenas 2 livrarias. Eu vou indicar esses valores por X. X aqui é quem frequenta apenas as livrarias A e B. Y para quem frequenta apenas as livrarias A e C. E Z para quem frequenta as livrarias B e C. E a gente vai reagrupar, a gente vai buscar informação que nos faz determinar X, Y e Z. As informações são as seguintes, ó. O total de pessoas que frequentam A é 90. Então, se eu somar esses 4 grupos que estão aqui dentro do A, quer dizer X, Y, 8 e 28, o total obtido tem que ser 90. Simplificando essa equação, 8 com 28 é 36. Subtrai 36, a gente vai descobrir que x mais y é igual a
90 menos 36, resultado 54. A partir do número de pessoas que frequentam a livraria A, a gente descobriu que x mais y é 54. De forma similar, o número de pessoas que frequentam a livraria B é 84. Quer dizer que se eu somar todos esses grupos que estão dentro do B, x, z, os 8 da interseção dos 3 e os 26 que consulta que vai apenas na livraria B, a gente tem que ter o total de 84. 8 mais 26 é 34. Para chegar em 84, falta 50. Quer dizer que x mais z é igual a 50. Para a livraria C, o número de pessoas é 86. Somando os 4 grupos que estão aqui dentro do C, quer dizer, y, z, 8 e 24. Soma desses quatro grupos aí, ó, y mais z mais 8 mais 24, o valor a ser encontrado é de 86. Simplificando a equação, 8 mais 24 é 32, 32 para 86, faltam 54. Então, y mais z igual a 54. Para a gente continuar, a estratégia que a gente deveria utilizar é resolver esse sistema de 3 equações em 3 incógnitas aí. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar as 3 equações. Aquela que tinha x mais y, aquela que tinha x mais z, e por último, a que tem y e z. Somando as 3 equações, a gente vai obter a mesma quantidade de x, de y e de z. Ó. Então, ó, x da primeira com x da segunda, 2x. Y da primeira mais y da terceira equação, 2y. E da mesma forma, z das duas últimas equações, z mais z dá 2z. Somando os 3 valores no segundo lado do igual, 54 mais 50 mais 54 dá 158. 2x mais 2y mais 2z igual a 158. Como todos os termos são pares, a gente vai dividir essa equação, vai simplificar essa equação aí por 2. E simplificando por 2, conclusão. Fica x mais y mais z, simplifiquei o primeiro lado todo por 2, 158 dividido por 2 dá 79. Conclusão, x mais y mais z é igual a 79. Significa que são 79 pessoas que consultam, que visitam somente 2 livrarias. E na letra B, pediu o número de pessoas que visitam, que frequentam pelo menos 2 livrarias. Então, para descobrir essa quantidade, que frequenta pelo menos 2 livrarias, eu vou ter que somar os 79 que frequentam exatamente 2 livrarias e os 8 que frequentam as 3 livrarias. Total, 87 pessoas. São 87 pessoas que frequentam 2 ou mais livrarias. Essa é a resposta do item B. Para o item C, no item C perguntou quantas pessoas foram consultadas. Com as informações que a gente já obteve, identificar a resposta do item C é bem direto. Olha por quê. Quantas pessoas foram consultadas? Essas pessoas consultadas visitavam, frequentavam uma livraria, ou 2 ou 3 livrarias. O que a gente vai fazer? Vai somar 78 que frequentam apenas uma livraria, resposta do item A, mais 79 que frequentam somente 2 livrarias, e por último, as 8 pessoas que frequentam as 3 livrarias. Somando todos, o resultado aí vai ser de 165 pessoas. Então, resposta do item C, 165 pessoas. Com isso, a gente encerra a solução da questão. A gente identificou como resposta do item A, 78, do item B, 87,
e do item C, 165 pessoas. Uma estratégia é essa, quando a gente não conhece o número de elementos de uma parte lá do diagrama, é utilizar incógnitas e criar um sistema, montar equações, estruturar desigualdades para descobrir o valor dessas incógnitas. Ficamos por aqui. Questão um pouquinho trabalhosa, mas é uma questão interessante para a gente estudar. E até a próxima!